Branding, ele é essencial para qualquer pessoa. Não só a maneira como ele se veste, como ele se porta, como ele trabalha isso nas mídias digitais. O branding, ele trata de coerência. A sua imagem chega antes. As cores transmitem sentimentos. Muito bem-vindos a mais um podcast Segurimed, que traz informações da área da saúde para o seu dia. Meu nome é Cassiano Oliveira, advogado especialista em direito médico e consultor empresarial. E hoje nós falaremos sobre a importância do brand, para a sua carreira médica, imagem pessoal e identidade visual. Estamos aqui novamente com João Paulo e Jéssica Saraland. Nós estamos rindo aqui, pessoal, porque eu realmente no passado eu errei o nome dela 2 vezes, no início e no fim. Mas agora não erro mais. Então, eu quero novamente agradecer, vocês aqui. É muito bacana a gente falar de coisas tão importantes como imagem pessoal, como marketing e como isso tudo influencia para geração de novos clientes, vamos dizer assim, pacientes para os médicos, no linguajar técnico, leads, para o comercial trabalhar, que é o que importa, mas a gente falou até no episódio anterior de marketing, alguns pontos muito importantes do que a gente precisa ter, o que a lei rege sobre, o que pode, o que não pode. Só que agora nós vamos falar um pouco mais brand, que é posicionamento de imagem pessoal e identidade visual, que faz toda a diferença para o médico na hora de expor, de se expor nas redes sociais, na internet, vamos dizer assim. E eu quero deixar vocês livres aí, o que vocês consideram um brand interessante, o que vocês acham coerente essa construção para o médico? Então, o branding, ele é essencial para qualquer pessoa. O branding, ele começa da sua imagem, do que você transmite através da sua imagem, E tanto para as redes sociais, uma foto que você posta, cores que você usa, o que você veste, como você fala, como você se porta, isso tudo é branding. Quando você se encontra com alguém, a pessoa vai ter uma percepção de quem você é à medida que ela te vê. Mais pelo que ela te vê do que pelo que você fala. Porque, às vezes, a pessoa fala, mas não é coerente com o que você demonstra. Então, a imagem, o branding, ele trata muito do que você vê, da imagem, do que você expõe de você ou da sua marca. No caso do médico, ele é a própria marca. Então, ele tem que ser realmente do que ele transmite enquanto aparência, enquanto consultório, enquanto atendimento. Ações que ele toma também, Por exemplo, o médico, para ele ter um bom posicionamento de branding, entrando tudo disso que a Jéssica falou, entra também a questão do aprendizado que ele tem com as atualizações que ele vai recebendo ao longo do tempo de carreira dele. Isso tudo influencia. Se você tem um médico que ele está estagnado, vamos dizer, eu acho que essa palavra é mais correta, estagnado no passado, ele não vai transmitir uma imagem boa. Então, esse posicionamento também conta para a imagem dele também, entendeu? Não só a maneira como ele se veste, como ele se porta, como ele trabalha isso nas mídias digitais. Então, até as ações que ele toma também, isso considera para o branding dele também, A gente até falou no episódio passado, sobre as redes sociais, e a gente falou que ele precisa estar presente e ele precisa ter uma presença digital. Por exemplo, não adianta você ter uma rede social linda e seu consultório não ser igual. A pessoa vai ver a rede social, vai achar maravilhoso e na hora que ela pisa no seu consultório, ela fala: gente, mas a parede não está pintada, a cadeira está quebrada. Faz parte do branding, você tem que ser coerente. O branding, ele trata de coerência. Eu quero acrescentar, Jéssica, que essa fala sua foi muito interessante porque nas redes sociais aceitam tudo, Você faz lá, você tem uma agência, só que às vezes o médico, a médica é desleixado. Particularmente eu já vi, eu participo muito de congresso, eu dou, algumas palestras e tal, e realmente tem médicos que têm presença.
Sim. O cara chega, você vê o cara muito bem vestido, barba feita, as mulheres o cabelo maravilhoso, maquiagem, o tipo de bolsa. Isso tudo traz o quê? Uma credibilidade. Exatamente. Eu aprendi uma coisa super interessante na faculdade, né? No primeiro período de Direito, meu professor chegou e falou, né? Sem eu saber até o que era brand na época, assim, né? Mas ele falou, e isso tem muito a ver. Ele falou assim, é claro que, né? Vamos lá, pessoal. O que eu vou falar aqui é um caso que eu achei super interessante, mas não se enquadra muitas vezes na realidade, né? Principalmente da área médica, então não entendam mal. Mas olha que interessante que ele falou, né? Ele falou assim, gente... Quem que vocês acham, quem que vocês contratariam? Um advogado que chega com um terno super bem alinhado, barba feita, cabelo muito bem feito, atende lá no Lourdes, que eu gosto de dizer que é um bairro muito famoso aqui da Zona Sul de Belo Horizonte, né? Para quem escuta de fora não vai entender, né? Mas é um lugar... área nobre. área nobre e tal. O cara tem um carro esportivo, ele chega, né? Ele tem presença, o escritório dele é maravilhoso. Ou vocês contratariam um advogado que ele é professor, super inteligente, renomado, mas ele não tem aquele terninho surrado, o escritório dele é lá no centro da cidade e muitas vezes não tem nem ar-condicionado, o lugar é precário, só que, vamos colocar aqui na balança, ele falou isso, né? Esse advogado do centro da cidade, ele de conhecimento, ele é muito melhor do que o advogado ali do Lourdes. Quem que vocês contratariam? O que conta muito é a aparência, né? Eu iria pelo que está bem mais vestido. É engraçado. Né? Ele transmite mais segurança também. Transmite. Né? E é engraçado que lá, muita gente... o cara que tem conhecimento. Eu fui um dos únicos que falei, professor, infelizmente a gente vai pelo advogado que tem carrão, investimento e tal, porque isso transmite que ele tem o quê? Bastante credibilidade e que se ele tem isso tudo, é porque ele realmente tem bons clientes e ele faz um trabalho bom e adequado. E realmente a resposta era essa. Sim. Ele falou, e é isso mesmo, gente. Então, assim, é claro que a gente não está pedindo ninguém, tá? Ouvintes, médicos ou qualquer outra da área profissional. Você não tem que ser isso tudo, bonito, ter carrão, casa, etc., mas um péssimo conhecimento. Eu acho que tem que casar as duas coisas. Você precisa ter um conhecimento, pelo menos, para poder atender o seu cliente adequadamente. Mas vamos dar a palavra para Jéssica aí. Exatamente. A imagem, ela impacta muito mais do que o conhecimento, porque para você ter acesso ao que o outro sabe, você precisa falar com ele primeiro. A sua imagem chega antes do que você sabe. Perfeito. Então, a pessoa vai te contratar pelo que você mostra, mais do que pelo que você sabe. Você não consegue demonstrar isso visualmente, que você sabe muito. Muitas pessoas acham que a aparência de desleixo, né, transmite que você está mais preocupado com o conteúdo do que com a aparência. Mas ambas as coisas precisam andar casadas. Com certeza. Para você mostrar que você também é bem-sucedido, você precisa mostrar que você se preocupa com você mesmo. Se você não cuida da sua imagem, como é que você vai cuidar de um procedimento do seu paciente, ou atender com qualidade e tal, porque realmente isso é complicado. É a mesma coisa, aquela velha história. Você vai lá num médico endocrinologista, o cara que entende ali de obesidade, etc. Mas o cara é obeso. Exato. Você contrata um dentista, você não vai confiar em um nutricionista gordinho. Com os dentes mal cuidados. No nutricionista não que casa. Não mantém o peso. A gente tem até um exemplo disso que ela acabou de comentar aqui também. A gente, não vou citar nomes aqui também, mas a gente prestou serviço para um escritório, para um consultório de nutricionistas, né? Nutricionista e fisioterapeuta. E fisioterapeutas. Desculpa a palavra, mas as duas... Ambas obesas mórbidas. Eram obesas, mórbidas ainda.
Então, assim, nutricionista, você chega lá pro atendimento. Se você for magrelo e quer ficar forte, então, né, engordar, eu acho que muito. funciona. Elas pediram esse tipo de direcionamento? Não. Elas trabalhavam com emagrecimento. Com emagrecimento. Esse é o pior. Eu ia até finalizar a fala, elas trabalhavam com emagrecimento. Então, assim, a gente fazia as campanhas normalmente, né? Alguns elas até apareciam nas campanhas, só que não trazia credibilidade nenhuma. As pessoas visualizavam as fotos, os vídeos e tudo mais, mas não chegava nenhum cliente para eles. Por quê? Justamente por conta da aparência. Eu vou falar para vocês, eu acho que se eu fosse por exemplo, a agente mesmo de marketing, eu ia falar, olha, infelizmente eu não consigo atendê-las. Aí se ela perguntasse assim, olha... complicado. Posso falar mesmo? Posso falar? Porque é complicado. Imagina você falar, infelizmente, você trabalha com emagrecimento. Você tá obesa. Desculpa. Né? É difícil, né? Às vezes. Complicado. Uma coisa não casa com a outra. É a mesma coisa você ir, gente, em dermatologista. Você chega lá, o cara é todo desleixado, a pele é ruim, o cabelo, a mulher não tem um tratamento e tal. Qual a credibilidade que passa? Nenhuma. Agora, eu fui... Até comentei com minha esposa, né? Ela é médica e tal. Teve uma vez que eu fui num congresso, né? No interior, Pouso Alegre, e eu dei uma palestra lá e tal, e foram os médicos depois lá para poder conversar comigo. Gente, foram 2 mulheres e um cara. Tipo assim, eu já sabia o que eles eram. Eu falei, cara, cirurgião plástico. Sabe? Porque vestimenta, você vê a pessoa transmitindo, irradiando. Tava assim, muito irradiando. Eles chegaram, eles tinham presença. Sabe? Eu olhei assim, exatamente, eu falei, nu. Sabe? E aí as pessoas super educadas e tal. Não, aí a gente conversando, não, porque eu sou cirurgião e tal. Eu falei, bacana, cirurgião plástico, sou, eu atendo, eu gostei muito disso, daquilo e tal. E os 3 eram. Sabe? E aí foi muito bacana a gente conversando. Então, porque olha como que é isso, né? A gente... E se fosse dermatologista, ia ser bom também, porque a pele impecável, o cabelo, essas coisas contam muito. A gente quer essa percepção. Isso é marketing. Sim. Né? Isso é brand. Isso faz... tudo isso tem que se moldar. Isso é um conjunto, anda em conjunto. Né? Isso em todas as áreas. Sim, não só para a área médica. É isso que eu ia comentar agora. A gente está dando exemplo aqui de médico, mas em qualquer outra área. Você citou muito bem exemplo de advogado. Né, um advogado aí que não preocupa com sua aparência, não preocupa com seu posicionamento, e se vai impactar ele lá no futuro, né? Então, assim, é para todas as áreas, não só para a área médica, né? E o contrário também vale. O excesso também pode te prejudicar. Se você trabalha, por exemplo, em um posto de saúde, você trabalha numa área carente, você chega com um sapato de marca, uma bolsa de marca muito bem alinhado... Isso é o paciente vai se sentir constrangido em ser atendido por você. Perfeito. Você também... É a mesma coisa de um pipoqueiro te atender de terno. Não faz sentido. Exatamente. Você precisa entender o que você faz e alinhar o que você faz com a sua imagem. Com certeza. É por isso que existem, né, empresas especializadas em branding pessoal, em marketing pessoal, em coloração pessoal. É isso que eu ia entrar agora. Que eu quero saber sobre identidade visual e a influência, né, que ela traz nas questões de, lógico, elementos visuais, logotipos, cores, design, mas também essa questão. Você falou de coloração, isso está muito na moda. Minha esposa, como eu já falei, ela é médica e tal, ela fez isso e me mandou também. Eu acabei entrando na onda, né? E fiz realmente. E é engraçado que o negócio é muito legal. Você faz a colorimetria. Colorimetria. E aí você tem a paleta de cores. Eu comecei a andar com a minha paleta de cores. E ia no shopping para poder comprar de acordo com a paleta de cores. Porque isso vai facilitar. E realmente, se você conecta, imagina, as suas redes sociais com as suas paletas de cores e tal, parece que tudo caminha junto, né? Então a pessoa parece que já até te conhece. Sim. Né? É engraçado isso, a conexão que você tem, né? Isso é muito interessante. Porque as cores transmitem sentimentos. E a paleta de cores, ela vai te favorecer visualmente. Essa colorimetria que é feita, ela é feita para ressaltar os seus pontos fortes. Se você, por exemplo, usa uma cor que não
não tem nada a ver com você, ela vai ressaltar seus pontos fracos, olheira, manchas, Exatamente. te dá um olhar pesado, de tristeza. E se você usa o adequado, isso vai ressaltar o que você é. E se você estende isso ainda para uma rede social, em um post, por exemplo, que vai usar a sua foto, aquelas cores que estão sendo usadas, se ela for estendida para a sua identidade visual, ela vai favorecer a sua imagem, vai trazer identificação. A pessoa vai sentir o que você realmente quer passar, né? As cores, elas transmitem sentimentos. A gente pensa que não, mas tudo tem um motivo. Os logotipos, eles são formados através do que você quer transmitir. As formas, elas também têm sentido. Um exemplo que eu uso muito para explicar a cor para as pessoas é fast food. Porque todo fast food tem amarelo e vermelho. Porque causa sensação de urgência. É para a pessoa comer e ir embora. Legal. Formas arredondadas, elas tendem a atrair crianças e mulheres. Porque são mais delicados, são mais amigáveis. Então, carros mais femininos, eles costumam ser muito arredondados. Por exemplo, New Beetle, Cinquecento, eles são bem arredondados. Eles foram feitos para atrair mulher. Carros mais masculinos já são mais quadrados, para mostrar robustez, para mostrar força. Então, tudo Ainda tem bem que um meu sentido. carro é quadrado, viu, João? Robustez, fúria. Então, tudo tem um motivo, tem um porquê, não é feito ao acaso. Então, o branding, ele passa por isso tudo, desde a sua imagem, as cores, as formas que vão ser usadas. Por exemplo, o triângulo, ele é muito agressivo. Aí você pega um consultório, por exemplo, de dermatologia, que é uma coisa mais delicada, suave, que você quer, né? gentil, e você coloca várias formas pontiagudas no consultório. O que a pessoa vai se sentir? Agredida. Ela Isso não vai é no entender. subconsciente. No subconsciente. Parece que isso é papo furado. Não é, isso é estudo, gente, científico. São coisas, é muito interessante porque... entrando na questão do brand, mas também em gestão de ambiente, igual nós estamos nesse ambiente. Existem estudos até como você vai colocar e onde você vai posicionar a sua mesa, sua cadeira, de acordo com a luz do sol, etc e tal, porque isso tem toda uma influência de quê? De pessoas serem recebidas e ficarem à vontade. Tem gente que não gosta, mas isso é tudo subconsciente. Mas existe mesmo estudos. Sentar de costas para a porta. A pessoa fica super incomodada, sabe? Então, assim, são coisas, né, que influenciam muito no brand, no marketing, no atendimento e tal, para poder trazer realmente credibilidade. Porque isso tudo tem que conversar. Sim. Né? Eu acho super interessante essa questão que você disse, né? Eu abri essas aspas aqui, mas sobre essas formas, né, de logomarca, como usa, as cores são muito importantes, né, por isso que muitas clínicas são todas branquinhas, cores pálidas, né, porque você sente um lugar mais tranquilo. Agora, você chega num consultório todo preto, sabe? Isso já é mais para advogado, um escritório com madeira, muito livro, preto, te traz uma sensação de nu. É diferente. Eu fui no escritório assim, que eu fiquei obras de arte e tal. Isso é um escritório, né, de advocacia. E eles eram especializados em criminal. Eu fiquei impressionado, porque realmente traz ali uma sensação de eles vão me defender e tal. Agora, você vai num ambiente de paz... onde você mesmo disse, uma dermatologia, um cirurgião plástico, que eu até comentei no episódio passado que eu fui em São Paulo, você chega lá, já é um lustre gigantesco, maravilhoso, brilhoso, tudo branco, tudo bege, clarinho, o cheiro, sabe? E aí você vem, tem água saborizada, café e várias pessoas, as mulheres todas de branco, aqueles jalecos maravilhosos, né? É super importante o posicionamento. Agora, como você disse, que eu achei fantástico, você vai atender posto de saúde assim? Isso começa a ferir até as pessoas, elas vão ficar constrangidas. Então, assim, né, apesar de que a maioria das pessoas que atendem posto de saúde, se tá ali atendendo, ela não quer cliente, porque já vem, né? Você já tá fazendo um trabalho, então você não precisa. Mas você precisa realmente ter, pelo menos, né, ali uma roupinha adequada. Você também não vai... não, vou atender de bermuda, de camiseta. Só fazendo mais um adendo rapidinho. Eu atendi uma vez eu trabalhava no lugar de perícias
E aí bateu um oficial de justiça. Aí eu abri, eu olhei, cara, oficial de justiça, tudo bem? Tô precisando entregar essa carta. Eu olhei da ponta do dedo até o cabelo dele. O cara de bermuda, camiseta, juro por Deus, gente. E cabelo surfista, louro, de olho claro. Eu falei, véi, em Belo Horizonte, você vai pegar onda onde, meu irmão? Entendeu? O cara é oficial de justiça. Eu nem dei credibilidade. Eu falei, beleza, nem pedi ele pra entrar. Não, mas a gente tem que entrar. Não, pera aí, só um minutinho, amigo. Eu já comecei a duvidar dele. Sabe? Sim. Não dá, gente. Sabe? Por mais que ele seja realmente, mostrou a carta e mostrou sua identificação... É assim que você trabalha, então assim, tem que tomar muito cuidado, né? Tudo depende do ambiente e do propósito, né? Como a Jéssica bem colocou aí, um posto de saúde, você não pode chegar lá muito bem arrumado também, senão as pessoas vão acabar fugindo daquele ambiente, né? Porque, querendo ou não, o brand, ele desperta sensações. Igual você mencionou o caso lá da clínica de São Paulo. Você chegou, tem um lustre lá gigante, tem aquele aroma gostoso. O que isso transmitiu para você? Transmitiu aquele conforto, transmitiu aquela paz, tranquilidade. Você fica mais acolhido por aquele local. Ou profissional também. Não estou dando exemplo somente de locais. Pode ser para profissionais também, né? Sim. Você mencionou o aroma. O aroma também faz parte do branding porque ele desperta memória olfativa. Exatamente. Então, muita gente trabalha com um aroma específico para um determinado local, porque todas as vezes que você sentir aquele cheiro, você vai se lembrar daquele determinado local. Vamos fazer um jabá rapidinho aqui, né? Quando a gente chega naquela empresa, todo mundo conhece aquele cheirinho de bambu lá. O que vocês lembram? Como é que chama a marca? Martã. Eu ia falar ela também. Exatamente. Não tem jeito. Você passa no shopping, ela... E, cara, é um cheiro único, né? Você lembra da Martã, cara? É um cheiro único. Exatamente, é deles. E outros começaram a copiar isso, Exato. né? Várias lojas de sucesso desenvolvem fragrâncias específicas e quando a pessoa passa, ela sente o cheiro, ela se lembra da marca. As lojas de roupa, hoje em dia, elas já têm as suas fragrâncias e elas jogam na sua roupa. Você entra hoje em algumas roupas, não vou fazer o jabá aqui, eu já fiz de uma, tá bom. Né? Senão eu vou começar a cobrar publicidade. Se quiser me contratar, tá, pessoal? Mas, enfim, que realmente você chega, você cheira o cheiro da roupa, aí você quer até comprar mesmo, pra você poder jogar na sua roupa, na sua casa, enfim, que é super, né? E realmente remete à marca. Exato. Vocês querem ver um outro exemplo prático, assim, de brand bem aplicado? Essa a gente pode falar a marca, porque é marca multinacional. A Apple, quando você compra um iPhone, que você tira ele do plástico, como que é a abertura da embalagem? É verdade. Vocês já viram, né? É lenta. Você pega a caixa, você vai abrir... A caixa não foi feita para você abrir rápido. Por que ela foi feita para abrir dessa forma? Para você ter aquela sensação de, vou abrir devagarinho ali, vou ter vou ter o meu momento, vamos dizer assim. Ansiedade. Você fica ansioso de abrir aquela embalagem, entendeu? Então, isso aí é aquilo que eu falei no início. Isso não vale somente para os profissionais, isso vale para as empresas também. Muitas vezes as lojas de roupa e outras já estão fazendo esse tipo de mimo. A gente está comprando muito pela internet. E aí tem lojas que você abre, quando você abre a embalagem, aquele cheiro vem se... sabe? Isso traz e não só isso, as cartinhas, a forma como coloca, sabe? Isso tudo faz muito o marketing, o branding, isso realmente conecta com a gente, né? Faz muita diferença para um consultório médico, o branding. A pessoa trabalhar do início ao fim. Ela entra num consultório bonito, ela é bem recebida. A gente vê pessoas postando, inclusive, os consultórios, quando ela é recebida com um café, um biscoitinho, ela está num ambiente bonito. Alguns têm investido, inclusive, em paredes instagramáveis para que a pessoa realmente tire foto e marque o lugar. Muito interessante. Então, as pessoas acham que não, mas o branding, ele pega... em todas as áreas, desde a sua imagem pessoal, né, fotografia, por exemplo, no Instagram você vai colocar alguma foto sua, ela não pode ser uma foto feita de qualquer forma, ela precisa ser feita por um profissional que saiba em que arquétipo te encaixar. Né? Que é o que você quer transmitir? Você quer transmitir sabedoria? Então, ele vai te retratar de forma a transmitir sabedoria. Sim. Você quer transmitir calma, acolhimento? Você trabalha com uma área mais sensível? Você trabalha com gestantes, por exemplo? Você é um obstetra, um ginecologista? Você precisa transmitir calma, confiança. Então, você precisa de um profissional que saiba te retratar
com essas sensações. Tudo que você mostra faz diferença. O nosso subconsciente absorve aquela informação e entende a mensagem que você quer passar, muito mais do que o que você escreve. Um post, ele é visto, ele é retratado. Você busca a imagem, não a informação. Se você não captar a pessoa pela imagem, ela não vai ler a informação. Se você tiver uma imagem ruim, ela nem vai querer saber o que você está dizendo. Verdade. Então, a imagem, ela fala muito. E isso vale para todas as áreas, né? Do consultório, do atendimento. Por exemplo, você tem um cirurgião, eu sei que às vezes é um pouco mais difícil tratar isso, mas você tem um cirurgião que vai fazer um pré-atendimento antes da cirurgia. Você vê que aquele cirurgião não está alinhado, ele está amarrotado, você tem sensação de quê? De displicência. Como você confia em fazer uma cirurgia com a pessoa que você já teve a sensação de displicência? Não, e você está falando isso aí, meu escritório era perto ali do hospital aqui de Belo Horizonte, grande inclusive, bem famoso, e eu ia almoçar muito lá, tinha muitos médicos lá. Nossa, gente, o pessoal do self-service teve que até colocar uma mensagem dizendo que os médicos deveriam colocar os seus jalecos fora ou deixar em suas salas e tal, porque eu simplesmente cheguei lá, o cara tava com roupa de cirurgia cheio de sangue, gente. Absurdo, Não sei se é sangue ou se é iodo e tal. Cara irresponsável, servindo comida. Você já olha, dá vontade de bater, falando, meu Deus do céu, sabe? Esse cara é louco, né? Não, louco e você vê que o cara é desleixado. Exato. O cara não vai parar pra poder tirar a roupa, sabe? Imagina isso na casa dele, ou quem que esse cara atende, sabe? Exatamente. O cara não para nem lavar as mãos, aí tem infecção aí, a torta direita, e a gente não sabe por quê. O cara parece estar no automático. Parece que pra ele é tão comum que ele estava servindo comida com a roupa cheia de, sabe? Não, é muito, sabe? A gente tem que ter atenção a essas coisas, né? Enfim. Pois é, então, assim, parece que é bobeira se preocupar com a imagem estando em medicina, porque atender é mais importante, mas não é. Faz toda a diferença na busca pelos seus clientes, porque, como você já bem disse, não são só pacientes, mas hoje você tem clientes e as pessoas vão buscar o que é mais confortável. Nós estamos numa era em que as pessoas elas se preocupam muito com conforto. Então, se ela for num consultório onde ela não tem onde sentar, seu consultório está mal cuidado, cadeira quebrada, sua secretária está atendendo lá vestida de qualquer maneira, ela não está uniformizada, parece que você não teve nenhuma preocupação com a sua profissão, com o seu cliente. Então, verdade. Como você vai atender, você vai passar credibilidade se você não consegue lidar nem com a área onde você está e com você mesmo? Por isso que é importante ter uma consultoria empresarial, né, para detectar essas coisas. É muito importante, até na questão dos treinamentos das pessoas, né, porque dependendo do atendimento que a secretária dá, você não quer voltar mais no lugar. E ela é a cara do seu negócio. Sabe, se você tem uma secretária bem treinada, educada, ali você consegue já fazer esse brand e trazer laços, né? Porque você foi bem atendida, pessoa educada, né? Então, isso faz uma diferença muito grande. Que é um assunto também que eu gostaria de perguntar sobre a questão da comunicação no brand. Como é que funcionaria essa comunicação consistente e efetiva, assim, né? Que é super importante. Né? Então, aí o branding também passa pela parte da comunicação, onde você vai desenvolver aquilo que eu te falei da questão do arquétipo. O que você quer transmitir? Então, de acordo com o que você quer transmitir, olha, eu quero transmitir que eu sou um médico acolhedor. Eu trabalho com muita humanidade, eu preciso mostrar isso. Então, a gente vai pegar uma linguagem mais simples, fácil de entender, onde a pessoa sinta que você está falando diretamente para ela. Os termos usados vão ser termos mais simplificados. As cores que nós vamos usar são cores mais amigáveis, tons pastéis, que formam as fontes, né? Até a letra influencia. Então, a gente vai usar fontes mais amigáveis,
principalmente manuscritas, que mostra que eu estou preocupado com você. Eu estou falando para você. Agora, se você precisa ter um distanciamento maior, aí a gente já vai mudar o arquétipo de atendimento, né? Você vai pegar alguém que é mais rígido ou mais governante, que manda a pessoa, por exemplo, ela tem um consultório, mas não é ela que atende, ela vai só delegar para os outros médicos fazer. Ela tem essa posição mais governante, então a gente vai usar cores mais sóbrias, mais sérias, de posições mais duras mesmo. Por exemplo, azul marinho, cinza, formas mais duras, fontes mais rígidas, por exemplo, com serifa, né? Aquelas mais tradicionais. Então, permeia absolutamente tudo. E o discurso também vai ser mais duro. Talvez use palavras mais rebuscadas, que vai fazer uma segmentação de público. Você não vai atender todo mundo, você vai segmentar para um público específico. Passa por absolutamente todo o caminho um estudo. Você vai pegar a pessoa e falar, olha, o que você quer transmitir? E a partir disso a gente vai desenvolver um discurso que a gente chama de voz de marca, né? Aí a gente vai desenvolver a imagem da marca e a partir dessa voz da marca e a imagem da marca, a gente vai seguir com absolutamente todo o caminho pela comunicação, tanto escrita quanto verbal, como a pessoa vai se portar, por exemplo, ela vai gravar um vídeo, provavelmente se a pessoa quer ter esse arquétipo de governante, ela vai fazer esse vídeo em pé, com as mãos, os braços mais fechados, demonstrando que ela está passando informação, mas ela não quer receber. Legal. Agora, se ela quer ser mais acolhedora, ela vai fazer sentado, com os braços mais leves, ela vai gesticular mais, para mostrar que ela é receptiva. Então, passa pelo texto escrito, pela imagem, pela sua fotografia, pelas cores que vão ser usadas. Então, tudo é proposital, nada é por acaso, não é por gosto. Né? E isso que você está falando, acho que no brand também tem uma situação também que as questões ali, como é que eu posso dizer? Material gráfico, né? Envelope, identidade visual. Acho que envelope, né? O cara vai levar ali seus exames. Como é que está sendo feito isso? Isso é muito importante, porque tem envelope, o cara te dá um envelope pardo. Ah, não, gente. Pois é. Né? Agora, tem um envelope com a marca do cara e tal. Você não quer nem rasgar o envelope, você guarda para sempre. Aí você lembra daquele médico por muitos anos. Inclusive, cartão de visita, né? Sim. Também a questão de ali na hora, né, do atendimento, né, que isso é muito visual, né, a mesa do médico, né, como é que ela está muito bagunçada ou super clean, limpinha, né? Equipamentos bacanas. Isso faz toda uma diferença, porque quando você vai embora, ele te dá lá uma receita, né? Ele assina com aquela caneta bonita. Gente, nós somos muito visuais. É o ser humano, a gente leva muito isso. Aí a gente vai lá, daqui a pouco, até isso a gente começa. Nossa, você tem que ver o consultório do doutor fulano de tal. Nossa, computador maravilhoso. Nossa, você tinha que ver a caneta dele. Não, a roupa do cara. Isso tudo é marketing. A gente fala isso. Quem nunca falou? Sim. Eu já. Eu acho que todo mundo aqui já falou, comenta. Tá? A identidade visual está inteiramente ligada com o brand pessoal. Né? Imagina o seguinte, a situação que a Jéssica mencionou. O médico ele já tem o seu posicionamento ali de brand pessoal, mas ele não transmitiu isso para a identidade visual. Vou dar um exemplo aqui. Você vai num consultório, o médico, todo mundo te atende super bem, o médico está super bem vestido, ele tem um posicionamento, mas ele não tem a sua identidade visual aplicada. Ele vai passar um receituário ali, o receituário não tem o logotipo dele, aquele receituário que você compra em papelaria, sabe? Ele não tem um cartão de visita, ele não tem um material gráfico atraente. E isso também pode prejudicar, assim, a imagem dele. Por mais que ele já tenha um branding pessoal definido, se ele não transmitir isso na identidade visual, pode ser um problema para ele também. Então, assim, os dois pontos precisam caminhar juntos. Não basta você apenas trabalhar o seu marketing pessoal e deixar o marketing visual de lado. É interessante. Até a escolha de papel influencia. Exatamente. Se você pega um receituário fininho, você tem a impressão de que o cara quis economizar até no papel. Você pega com a gramatura maior. Exato. E aí você tem a sensação de que ele investiu, ele dá valor para o que ele está fazendo. É engraçado isso que você falou, né? Colocando isso para o nosso dia a dia. Quando a gente chega em um restaurante, você chega no restaurante, você senta, o cara te dá um guardanapo de linho.
você já vê, opa, aqui eu vou ser bem atendido. Tem taças de vinho na mesa, isso tudo faz uma diferença. A apresentação. Agora você chega na Alcatis, aquele guardanapo que você não consegue. Cara, eu não sei como é que ainda vende aquele guardanapo, cara. Você não consegue Ele nem não enxuga nada, sabe? Aí você pega, você usa 1, 2, 3, você usa um monte. Acho que deve sair até mais caro. Agora, realmente, todo mundo aqui, eu vou fazer mais um jabá, um Madeiro. Você chega lá no Madeiro, pô, você já viu a grossura do guardanapo? Com aquele guardanapo, você limpa a boca, você enxuga a mão, até o rosto você pode levar até para casa. Por quê? De qualidade. Você vê que eles estão preocupados com isso. Você não precisa mais do que um. E aí que vem a questão do valor também. Olha, pra você ver, isso tudo é brand. E ainda a questão do valor. A pessoa fala assim, mas o Madeira é muito caro. Opa, mas por que é caro? Tem valor agregado. Olha o valor agregado. E aí eu vou te falar, vai lá agora, no shopping lá pra ver se tem lugar. Cara, eu adoro comer lá, toda semana eu vou lá. Mas você não consegue entrar no raio do lugar, toda hora senha, e é grande. Madeiro, patrocina a gente, tá? É mais ou menos isso. Isso, inclusive, entra na parte de percepção entre preço e valor. Porque a partir do momento que a pessoa vê que o seu serviço tem valor, ela não se importa com o preço. Exatamente. Ela entende que o que ela está pagando vale a pena. Perfeito. Às vezes você cobra um pouco mais caro na sua consulta, mas a pessoa fala, nossa, eu fui tão bem atendido, eu entrei no consultório, eu fui bem recebido pela secretária, um consultório lindo, eu recebi um receituário no envelope, eu não saí com a minha receita na mão. Sim. Ela vai falar, não, tudo bem, vale a pena pagar a consulta. Então, muda a percepção entre preço e valor. Porque a pessoa, ela às vezes procura o preço. Mas se você agrega valor àquilo, a pessoa passa a entender o preço como diferente. Às vezes, um item que para mim é caro e para você é barato para você porque você enxerga o valor dele e eu não. Uhum. Então, é ideal que a pessoa conecte essa sensação de valor e não de preço. A pessoa passa a desconsiderar o preço quando ela enxerga valor no seu trabalho. Sim. E vocês, né, que são, né, especialistas em marketing, brand, e a gente já falou no episódio anterior sobre o marketing, como é que a gente consegue transmitir? Eu tenho certeza que deve ter médico agora se perguntando, falando, tudo bem, mas se o cara não visitou meu consultório, como é que ele consegue transmitir isso, né, para que ele realmente chegue nesse patamar, né, de ter pessoas que entrem lá e tenham essa percepção, porque uma coisa é na rede social, mas eu tenho certeza que deve ter técnicas para poder trazer isso, né, um pouco de conexão. Como é que... Então, pelas redes sociais, você já começa a trazer essa conexão. Igual eu falei, com a imagem que você vai usar, através da fotografia, as cores, a própria identidade visual, o logotipo que você vai usar, ele também não pode ser feito ao acaso. Falar assim, eu acho lindo flor, vou colocar flor no meu logotipo. Não é assim que funciona. Você não pode utilizar o seu gosto pessoal. Exato. Na hora que você vai criar uma identidade visual, entendeu? Sim. Por isso que tem todo um estudo por trás disso. Né? Não adianta, mas eu achei bonito uma borboleta que eu vou colocar na minha identidade visual. Sou dermatologista, eu gosto de borboleta, mas e aí? E você vai transmitir pro cliente que você quer atrair pro seu consultório? Exato. Na verdade, você pode até afastar o cliente que você gostaria de trazer. Então, trabalhando bem a sua imagem em rede social, na hora que a pessoa ligar para o seu consultório, ela ter um atendimento, você ter um treinamento para quem vai fazer o atendimento, ela tem um script do que vai ser dito, não vai falar ao acaso, a pessoa saber todas as informações que vão ser passadas. É um processo de encantamento. Sim. Né? A pessoa ela percebeu que o que você está falando ao telefone é o mesmo que você falou nas redes sociais, então tudo bem, vou consultar com esse cara. O atendimento anterior ao consultório, ele precisa ser muito bem feito para que você consiga que esse cliente chegue até você e que você também faça um atendimento muito bem feito a esse cliente, porque ele vai passar para outros. E Sim. os outros vão repetir esse ciclo. Sim. A partir desse momento, né? E uma coisa que eu acho muito interessante, quando o cara vai, enfim, o médico vai abrir, né, o seu consultório e aí ele fica com dúvida no nome, no domínio, ele tem essa, assim, que são várias dúvidas, são muitas coisas que a gente tem que começar a conectar pensando lá na frente, no marketing, etc. Eu queria perguntar, né, muito isso para vocês,
Porque alguns médicos utilizam seu próprio nome, alguns utilizam nome fantasia ou criações, né? E por que eu quero perguntar isso para vocês? Porque ontem eu tive com um primo da minha esposa e a gente estava conversando. E aí eu conversei, tava perguntando para ele, porque ele se mudou para São Paulo, falei com ele, bacana, cara, você tá trabalhando lá, onde é que você tá trabalhando? E ele falou assim para mim, eu tô trabalhando 2 rodas. Aí eu olhei assim e falei, uai, o cara tá trabalhando com moto? 2 rodas, né? Eu entendi isso também. Não é? Sim. Aí eu olhei e falei, ué, mas você não trabalhava na área de alimentos e tal? Não, lá é de alimentos. Eu falei, não, peraí. Explica isso melhor. Eu fiquei curioso. Ele, cara, essa indústria, ela é uma indústria de alimentos que faz essências de baunilha, etc. Todas essas grandes empresas, como Coca-Cola, enfim, e essas outras grandes, compram essências dele. Falou, gente, é uma gigante com esse nome. 2 rodas. Meu Deus do céu. Tem uma coisa que tem nada a ver com a outra. Só que os caras agora são grandes e tal. Mas olha a intenção, a percepção do nome levar aquilo que você faz. Porque todo mundo que eu falo, onde você trabalha? 2 rodas. Você trabalha com moto? Não. É a indústria de alimentos. Eu olhei e falei, gente, isso aí vai ser um bom gancho para amanhã. E aí, né, eu quero aproveitar. E aí, o que vocês me dizem? É o processo de naming, né? Que é o que a gente falou, precisa ser feito por estudo e não por gosto. Provavelmente a indústria de alimento 2 rodas usou esse nome porque eles gostavam. Né? Não porque foi feito um estudo para que esse nome fosse assim. Eu tinha uma professora na faculdade que ela sempre usava o exemplo do café orvalho. Orvalho é frio. Café é quente. São nomes contrapostos. Não faz sentido você ter um café que chama orvalho. É verdade. Você não vai se sentir atraído a comprar aquilo. O nome do café deve se remeter a alguma coisa quente. Vou falar uma marca também para fazer referência. 3 Corações. Por quê? Faz referência à cidade onde o café foi criado e faz referência ao quê? Coração. A gente fala de amor. Amor, é o quê? Aconchego, família, várias outras coisas. Aí, legal, É né? um nome que faz sentido ter. Não foi feito só por causa da cidade, mas é porque era um nome que fazia sentido. Aí você usa um nome porque você gosta, às vezes você vai atrapalhar seu próprio negócio. A pessoa não vai entender do que você está falando. Verdade. Por exemplo, você achou que a marca era de moto. E não é de moto. Às vezes, se eles tivessem usado um nome que ressaltasse essa questão da essência, de aroma, de acolhimento, eles tivessem uma percepção de mercado maior. Por mais que eles sejam grandes, eles não são conhecidos no mercado, não têm uma percepção de mercado. Porque o nome afasta. Aí, isso também vale para a cor. Você não vai fazer uma marca de café azul. Porque café é preto, café é quente, o fruto é vermelho. Isso é até básico, né, no estudo de cores e tal, que eles falam que não é muito bom utilizar azul em comida, né? Sim, porque é sensação de frio. De frio, uma coisa assim. Então, apesar de que eu já vi algumas, né? Mas que, dependendo da comida, realmente não vale a pena utilizar aquela cor. Então, é muito interessante essas coisas, porque a gente... né, começa a estudar a fundo e isso traz uma imagem, uma credibilidade e tem realmente pessoas especialistas nisso, porque traz, né, e aí você vê, às vezes a pessoa vê de fora e ela quer copiar. Então, eu já vi muita gente falar assim, eu vou copiar aquele doutor fulano de tal, igualzinho. Mas não serve para ela. Ela tá em outra área. Ou pode ser até a mesma área, mas você vai copiar o cara já é famoso, todo mundo que vai chegar lá vai ficar com essa percepção dele, ou seja, você acaba fazendo propaganda para ele. Fala, eu deveria ter feito, era com fulano de tal mesmo, porque lá era caro, mas pelo menos ele não ia fazer o que ele fez comigo e tal. Então, a gente tem que tomar cuidado até com isso, né? Porque se a gente vai copiar alguém e não ser nós mesmos, a gente acaba levando para outra pessoa depois. Por mais que você tenha atendimento ali, etc., depois a pessoa pode até distanciar e querer ir realmente no melhor, né? Porque a gente sempre está buscando o melhor. Por mais que seja caro, né? Claro que
sinônimo de melhor não quer dizer caro. Tem muita coisa que é caro, que é péssimo, que é ruim. Mas isso acompanha, né? Normalmente isso acompanha. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E se você não for você, as pessoas vão descobrir. Principalmente em era de rede social. Se você não mostrar o que você é, as pessoas vão descobrir. Pode ser que seja rápido, pode ser que demore, mas as pessoas vão perceber isso, né? Às vezes você faz um feed lindo no Instagram, extremamente acolhedor, e aí chega no consultório e você destrata o paciente. Você é grosseiro. Não, você é super mal educado com sua secretária. Exato. Ó, fulano de tal, entra aqui na minha... Aí a pessoa fala assim, meu Deus do céu, o que é isso? Não era nada do que me mostrou. Você fala... já aconteceu isso comigo, tá? Não tô falando de médico em si, mas de empresas. Né? Assim, gente, sabe? A imagem conta demais. E a gente é atraído pelas redes sociais, então a gente tem que conversar bastante com isso. É atraído e traído, né? Exatamente. Então, é por isso que é necessário você fazer um estudo para que você mostre o que você é. Não adianta também você fazer um estudo e aí você pedir para a empresa de marketing criar uma estratégia para que você demonstre aquilo, mas você não é aquilo. No fim das contas, isso pode se tornar uma publicidade ruim para você. Por isso que eu acho interessante que em tudo na vida, em todos os casos, a gente como consultor empresarial, como consultores de marketing, enfim, de brand, etc., a gente tem que ter o quê? A gente precisa fazer igual o médico, fazer a anamnese. Né? Ou seja, o estudo, entender como é que aquela pessoa conversar, porque não adianta nada você chegar e falar assim, ó, pra você bombar na rede social, doutor, você tem que fazer isso, aí ele fala, cara, eu odeio gravar. Eu não gosto de conversar, eu não gosto de câmera, eu não gosto de entrevista, eu não gosto de nada disso, não gosto de aparecer. Vamos montar o seu portfólio de acordo com o que você é. Então, não tem problema. Sabe? Agora, você gosta de escrever e tal? Adoro. Então, beleza, vamos pegar essas matérias suas e ir para outro lugar, igual o Twitter, que é muito de escrever e tal, começar a publicar lá, ou o LinkedIn, e começar a direcionar ele adequadamente. Porque ele não gosta. Tem médicos que gostam ali de fazer o operacional, mas ele odeia pessoas. Sim. Cara, isso em todas as áreas. Advogado, contador, ele gosta de fazer o trabalho dele, mas ele odeia pessoas. Na minha opinião, já é uma escolha errada. Porque se você tem trato com pessoas, você tem que gostar de pessoas. Porque você precisa entender a dor, você tem que se colocar no lugar dele. Então isso começa errado até na escolha da sua profissão. Sim, e é por isso que a assessoria de brand, quando ou um profissional ou uma empresa decide contratar uma assessoria, ela não vai conversar somente com o dono da empresa ou com o profissional responsável, ele conversa com todo mundo lá dentro, porque ele precisa entender qual que é a real demanda para montar o brand daquela empresa ou profissional, entendeu? Tem muita gente que acha que o brand é só montar uma identidade, montar uma paleta de cores, não é só isso. É todo um processo, envolve... Você deixou bem claro isso, envolve pessoas. O brand não é só você, o brand é todo mundo que está à sua volta, que trabalha com você também. Isso vai influenciar. E aos poucos a gente tem que também explicar pro médico que tem treinamentos, existem. Eu particularmente odiava falar em público. E quando era bem mais novo. E aí eu vi que eu precisava, pela área que eu queria. Comecei a desenvolver isso. Então, toda vez que tinha apresentação de trabalho na faculdade e tal, eu gostava de falar. Não, pode deixar, vamos fazer o trabalho e eu quero falar e tal. Gente, é lá que eu tinha possibilidade de errar. E depois eu fiz um curso de oratório, eu fiz curso, né, de falar em público, etc. Essas coisas a gente vai se atualizando. Então, se o médico ele não gosta, ele consegue fazer isso. Não é porque você é assim que você vai ser assim até o resto da vida. Não existe isso. Você pode desenvolver. E aí depois você vai desenvolvendo. É super engraçado, porque... você vai fazendo um videozinho, você vai postando, aí você fica com medo de crítica. Mas aí você vê que ficou bom, as pessoas falam, curte e tal. Aí daqui a pouco você começa a soltar isso em você. Você vai começando a fazer, desenvolvendo, né? E assim vai. Ninguém nasce sabendo. Se a gente vê uma opção de influenciador, tem gente que é influenciador porque o cara tinha problema psicossomáticos, de ansiedade, enfim, pensamentos autodestrutivos, de querer suicidar, etc. Aí o cara começou a fazer vídeo. O cara hoje tem milhões de seguidores.
Entendeu? Porque ele queria fazer alguma coisa, ele não estava se sentindo ali. E tá tudo bem, a gente pode desenvolver isso tudo, né? Existem profissionais especializados. Então, essa questão do brand, ela é muito mais, vai além do que uma pura imagem e tal, mas do entendimento mesmo psicológico ali. Sim. Né? De realmente saber o que você gosta, te lapidar, né? Como um diamante mesmo. Exatamente. Sabe? Lapidando e desenvolvendo. E assim, cara, a vida é uma só, gente. A gente precisa desenvolver e parar com essa pensamento de crítica, etc. E enfrentar os nossos medos e fazer. Sabe? Se a gente quer resultado, cara, medo só vai te levar para trás. Sabe? O medo só te leva para trás. E a falha é oportunidade de melhoria. Exatamente. Você ter uma falha é uma oportunidade de melhora. Como você disse, pessoas com pensamento autodestrutivos, às vezes naquela falha ali, ela buscando a ajuda, ela pode ajudar outras pessoas, né? Várias pessoas fazem isso mesmo nas redes sociais e assim elas conseguiram um público grande. Como eu disse antes, ser verdadeiro é o que importa. Não importa você ter falha, porque todo ser humano tem falha. O importante é você pegar essa falha e trabalhá-la de forma a melhorar, né? Realmente buscando pessoas que podem te auxiliar, especialistas mesmo na falha que você tem, para tratar isso e transformar isso em algo positivo. E não existe perfeição, né? O perfeccionismo atrapalha muito. Então, melhor você fazer do jeito que você, com as ferramentas que você tem, Exatamente. desenvolver isso, sabe? Não ficar esperando sempre o melhor, porque não é assim que acontece. Felizmente, não é assim. Se você não fizer, outro vai lá, faz, começa a ter uma influência, começa a ter sucesso, etc. E vai, entendeu? Então, assim, não adianta. E isso tudo tem que ser muito bem conversado com o profissional da área de saúde, porque ele vai precisar quebrar esses paradigmas dele, né? Vocês querem um exemplo aí que, assim, não tem nada a ver com a área da saúde, mas é um exemplo claro disso, que a pessoa não teve medo de fazer e hoje está milionário. Aquele Luva de Pedreiro. Exatamente. Quando ele começou a gravar os vídeos, ele recebeu uma enxurrada de críticas. Falando, não, mas luva de pedreiro, o que é isso? Não tem nem condição de comprar uma luva, o campo que você está julgando e nem existe. O que ele virou hoje? Ele não teve medo, hora nenhuma. Eu já vi o depoimento dele, a entrevista dele. Ele falou, olha, eu rebati as críticas e continuei fazendo do jeito que eu estava fazendo desde o início. E deu super certo. Milhões de seguidores, conhece um tanto de gente que pô, né? Não, ele pode parar hoje se ele quiser, não precisa fazer mais nada. E foi com uma coisa simples que ele fez, entendeu? É lógico que isso não tem nada a ver com a área médica, mas por que eu estou dando esse exemplo aqui? Que entra naquilo que você falou, você não pode ter medo de fazer as coisas. Se você tem medo de falar em público, se você tem medo de gravar uma entrevista, você precisa trabalhar isso da maneira correta. Aí que entra a assessoria de brand. O brand vai te auxiliar a encontrar a melhor alternativa para te ajudar a superar esses medos e construir uma imagem por trás disso. Entendeu? Isso aí. Isso é importante porque a gente tem que usar o que a gente tem de melhor. Exatamente. Mas a gente também tem que fazer aquilo que a gente tem de pior. Sim. A gente tem que usar, olha. Tem que usar, não dá para usar só uma coisa, só uma estratégia. Até porque em tudo na vida a gente precisa fazer mais de uma coisa. Por exemplo, você vai lá, beleza, você está fazendo uma determinada campanha e você só faz uma determinada campanha. O mundo hoje tecnológico e com essas ferramentas cada vez mais ágeis, né, chegando, você vai lá, acaba perdendo a sua forma, vamos dizer assim, de lead, né, de trazer clientes, pacientes para o seu consultório. Por quê? Porque você só faz em outdoor. Sim. Entendeu? E as pessoas hoje estão aonde? No digital. No digital. Ou seja, você vai perder essa onda, de surfar na onda certa, né? É aquele velha história, o mar azul. A gente tem que ir aonde estão as tendências, não adianta. Então, o brand, o marketing ajuda muito nisso, né? Nessas organizações de ideias, de onde fazer, porque o que estava dando certo no passado não quer dizer que vai dar no futuro.
Não é isso? Tá caminhando, a gente tem que tá caminhando. Exatamente. E a gente viu isso pela pandemia, né? Olha para você ver o quanto que a gente cresceu no digital. Sim. 80% hoje das compras são digitais. Sim. Então. E aí? Tem um tanto de empresa que está fazendo o quê? Bancos, grandes empresas, fechando suas lojas, abrindo digital, sim, fortalecendo. E assim sucessivamente, né? Então, queria fechar, encerrar esse bate-papo. Foi super bacana. Brand, marketing, que é assunto delicioso de se falar. Trazer para os nossos, né, telespectadores aí, porque existem ferramentas para ajudá-los, né, os profissionais da área de saúde, até outros profissionais também, porque existem ferramentas e é bom entendê-las, né? Sim. E seguir um caminho aí para o sucesso, né? E esse foi mais um episódio podcast Segurimed Gestão de Risco Profissional, um canal para saber tudo sobre a área de saúde. Não deixe de nos seguir, compartilhar e dar o seu like. E se quiser saber mais sobre este assunto, entre no link que está logo abaixo ou no link da biografia do nosso canal. Um forte abraço, quero agradecer novamente João, Jéssica, pelo bate-papo. Nós agradecemos aí pelo convite. Nós agradecemos o convite, foi um prazer participar. Vai ser ótimo. Esse bate-papo aí, é bom a gente trocar essas figurinhas aí e, acima de tudo, ajudar os médicos também a entender um pouco mais, né? Porque como a gente disse lá no primeiro episódio, né? O intuito nosso é a gente ajudar, de uma forma ou de outra. Muito bacana. E é isso aí, gente. Então, no próximo episódio, nós iremos falar sobre um assunto muito bacana, empreendedorismo na medicina. E aí a gente vai ter outros convidados, enfim, né? Vamos falar também futuramente sobre inteligência artificial no marketing, também que é um assunto super bacana e está em voga aí, né? Considerado até como uma rede social agora, né? O ChatGPT e outras ferramentas, né, que são fundamentais aí também para o nosso desenvolvimento. A gente não pode estar de fora, né? Como a gente acabou de falar nesse episódio. A gente precisa surfar a onda e acompanhar as tendências. Com certeza. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Um abraço a todos. Valeu, pessoal. Grande abraço.